Olá pessoal, bom dia a todos. Deus abençoe de forma tremenda a vida de todos. Muito obrigado por você fazer parte dessa família, a palavra que salva. Deus te abençoe de forma tremenda, Deus te abençoe de forma generosa, Deus te abençoe e te alcança em todo tempo, né? Graças a Deus, nós vivemos um momento da abundante misericórdia do Senhor e é Ele quem tem nos sustentado em todos os momentos. Eu agradeço a você que está assistindo esse vídeo, podendo ouvir um pouco da palavra de Deus, aprendendo, porque todos nós aqui estamos aprendendo. A palavra de Deus cada dia o Espírito Santo tem nos dado palavras que nos fazem refletir a nossa prática diária, nosso comportamento, sendo aprimorado diante do Senhor. Graças a Deus. A você que nos assiste a primeira vez, seja bem-vindo, Deus te abençoe. E quando você estiver assistindo, você pode dar um gostei ou não gostei nos vídeos. Vamos à palavra de Deus. Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5. Apenas o verso 14 em diante. Diz assim, Ele deixou os discípulos e saíram do homem que entraram nos porcos. E estes eram quase 2.000, e se atiraram morro abaixo para dentro do lago e se afogaram. Os homens que estavam tomando conta dos porcos fugiram e espalharam a notícia na cidade e nos campos. Quando chegaram perto de Jesus, viram o homem que antes estava dominado por demônios e ficaram espantados, porque ele estava sentado vestido no seu perfeito juízo. Os que tinham visto tudo aquilo lhe contaram o que havia acontecido com o homem e com os porcos. Então começaram a pedir com insistência a Jesus que saísse da terra deles. Quando ele estava entrando no barco, o homem curado pediu com insistência: me deixe ir com o Senhor. Mas Jesus não deixou e disse: volte para casa e conte aos seus parentes o que o Senhor lhe fez e como foi bom para você. Então ele foi embora e contava na região das 10 cidades o que Jesus tinha feito por ele. E todos ficaram admirados, né? Essa palavra tão maravilhosa. Amados, esse momento é o momento de nós refletirmos sobre aquilo que a gente observa, aquilo que a gente julga, aquilo que a gente escolhe, aquilo que a gente prefere, e como essa percepção que nós temos, ela pode ser afinada cada dia diante do conhecimento da palavra de Deus. É o conhecimento da palavra de Deus que vai afinando a nossa sensibilidade, e nós vamos cada vez mais sendo sensíveis à ação do Espírito Santo e entendendo as coisas conforme a palavra de Deus nos mostra. Mas aqui nós temos um caso interessante para nós avaliarmos, nós refletirmos sobre ele, Um homem que ninguém conseguia prendê-lo porque ele tinha uma legião de demônios, E ninguém conseguia prendê-lo. Toda vez que ele era acorrentado, ele tinha uma força enorme que ele quebrava as correntes. Então as correntes não seguravam esse homem. E também às noites ele passava nos túmulos, gritando e se ferindo. Pegava algum meio, uma pedra, algum artefato, algum objeto, alguma coisa, e começa a se ferir por todo o corpo. Então era um homem completamente atormentado pelos espíritos maus. Estava ali, passou Jesus de uma banda do mar para outra, e nesse momento ele desce exatamente aonde está esse homem, em Decápolis, as 10 cidades ali, em Gadara. Ele está ali descendo do barco
se encontra com esse homem, né? E qual é a situação? A situação é que as trevas não suportam, né? Não prevalecem sobre a luz. E Jesus, né, vai libertar esse homem. E esses espíritos, esses demônios, né, pedem para serem lançados sobre aqueles porcos ali, 2.000 porcos. E eles, né, com a ordem, com a autoridade dos céus, foram lançados, e esses porcos, eles caíram no desfiladeiro ali, no local, morreram todos. Então, a ideia é que ele foi liberto, o homem foi liberto, os espíritos entraram naqueles porcos, eles caíram no desfiladeiro ali e morreram, né? Qual a repercussão disso? A repercussão disso, a primeira, é que esse homem foi liberto. Esse homem saiu daquela condição anterior, no qual ele não tinha nenhum domínio sobre a sua vida, marginalizado da sociedade, discriminado, tratado como um sub-humano, tratado como um animal, né? Um ser que não, em hipótese alguma, poderia fazer parte de uma sociedade, completamente separado, né? E com as suas atitudes, né? Como eu falei, ele quebrava as correntes, ninguém conseguia domínio sobre ele se mutilava e tal. Então ele tinha essas prerrogativas e Jesus libertou. A outra situação os porqueiros, vendo isso, expulsaram Jesus por ele ter salvo o homem. E aí eles não pensaram muito na salvação do homem, eles pensaram nos porcos, que eram 2.000 porcos, e caíram ali no desfiladeiro, morreram os porcos. Então veja só, aquele homem que estava naquela condição, a Bíblia não fala quanto tempo, mas devia ser há muito tempo ali, aprisionado por aqueles espíritos imundos. Quando é liberto, ao invés de celebrar-se isso, né, mas a cidade, como era uma cidade cheia de tradições, né, simpatias, alguma coisa desse estilo, né, eles simplesmente não acreditaram nesse milagre e ficaram chateados com Jesus, com raiva de Jesus, porque eles simplesmente acabou, né, fez com que os porcos desaparecessem para se salvar uma vida. Então eles não foram, no mínimo, empáticos, né? Não se colocaram no lugar daquele homem que estava sofrendo aquelas situações, e foram desumanos também. E às vezes acontece, essa história, ela provém não porque ela simplesmente aconteceu lá, naquele tempo, há mais de 2.000 anos, tal. É porque hoje também acontecem essas situações, talvez não dessa forma como aconteceu com esse homem, porque é uma forma peculiar, né? Aconteceu com ele, tal. Mas acontece no nosso meio social, às vezes não acreditamos que a pessoa ela se converteu, ela passou a ser de Jesus, agora ela é uma proclamadora do Evangelho. Não queremos, às vezes, o sucesso do nosso irmão que está ali trabalhando, se empenhando na obra, né? Está mostrando o trabalho, o desenvolvimento, está gostando do que está fazendo, né? E às vezes causa em nós um descontentamento, uma tristeza, uma raiva, né? Porque era para eu estar fazendo ali, não é para ele estar fazendo isso, não é para ele estar fazendo aquilo, né? Se não for eu, então ninguém faz. Então, tipos de atitudes que denotam um certo repúdio com os nossos irmãos, né? Então isso ainda acontece muito hoje. Algo interessante também nessa história quando Jesus liberta esse homem,
ele planta uma semente naquela cidade. Veja só, o homem ele queria ir embora com Jesus. Deixa eu ir contigo, deixa, eu vou contigo e tal, eu vou te seguir. Não, vai lá na tua casa, na tua família, testemunha a respeito disso, o que foi feito, como você se libertou. Fala, vai, abre tua boca e testemunha. E ali, Decápolis, eram 10 cidades. Então veja o campo fértil ali para aquele homem evangelizar. E Jesus deixou a semente e aquele homem começou a expandir, a falar, a proclamar o reino de Deus na terra. Veja só, essa pessoa que de repente você sente raiva, você sente algum tipo de sentimento não agradável, ela é a pessoa que vai anunciar, é a semente que Deus plantou ali para fazer esse trabalho progredir. Então, que o reino de Deus cresça, que nós venhamos a diminuir cada vez mais, que nós venhamos a aprender as formas como Deus, Ele usa, Ele faz, Ele se manifesta em nossa vida. Que Deus te abençoe nesse dia, em nome de Jesus. Amém.